Ser pai é mais que uma questão sanguínea, é uma questão de amor. E é esse amor que estreita os caminhos e une os propósitos de uma vida. Hoje, dia 19 de março, a igreja celebra o dia do seu patrono, São José, pai adotivo de Jesus, conhecido por sua humildade, obediência a Deus e profundo amor pela Sagrada Família. O santo lembra o indiscutível papel que a paternidade na construção de um lar. Segundo seu modelo, e com o objetivo de esclarecer a importância do pai na educação das crianças e na constituição da família, a gente conversa com a orientadora familiar Simone Fusaro. Seja muito bem-vinda à nossa casa nessa tarde especial. Obrigada. É um dia especial mesmo, né? Não muito é? especial. Muito especial. O irmão falava ali, né, sobre o papel, né, de pai de São José. E quando a gente fala ali que é muito mais do que estar no sangue, né, é um amor incondicional, de aceitação, de amor duplo até, né, por ser um filho que ele adotou, né, no coração dele. Sim. A gente vê como a forma que Jesus foi criado e como São José fala sobre isso, como a gente vê esse amor de São José, como a figura de um pai é importante dentro de uma família, né? Muito importante, muito importante. É um modelo, né? Então o pai mostra, ele apresenta um modelo diferente do modelo da mãe, né? Então são papéis diferentes e que se complementam. Então a gente precisa valorizar o papel do homem, né? O papel do pai. E o pai precisa entender que embora num primeiro momento, assim, como ele está vivendo agora, né? Com as filhinhas pequenininhas. No primeiro momento a gente vê que a criança precisa muito da mãe, né? Mas o papel do pai, mesmo nessa primeira chegada da criança, é proteger ambas, né? A criança e a mãe. E depois ir dando um limite para essa simbiose que acontece entre a mãe e a criança, né? Então o pai vai entrando, vai mostrando para a criança que o mundo é mais do que só o colo da mamãe, né? De que a vida tem propósitos maiores. Então, o pai é aquela pessoa que apresenta o mundo para a criança, né? Como é importante isso, né? Porque é o vínculo, né? O que você falou, quando a criança nasce, fica tão a mãe e o bebê, que o pai é o responsável por falar assim, olha, tem mais gente nesse mundo, tem mais gente aqui, né? Deixa eu te apresentar as pessoas à volta, o que você vai viver, né? Porque esse primeiro vínculo com a mãe é muito importante, lógico, porque é o único território que a criança conhece, né? Que é o útero materno, então o cheirinho da mãe, o aconchego e tal. Mas depois que a criança chega no mundo, ela precisa ir se separando da mãe e sendo, assim, inserida na vida social, né? Ela precisa perceber como funciona esse mundo, né? O que eu preciso fazer aqui, como que eu me posiciono. E o pai é o guia para isso, né? Então o pai é a pessoa que vai apresentar esse mundo para a criança e que vai oferecer modelo para isso, para a criança se posicionar. Então, ver como é importante, a gente olhando para São José, né? A Bíblia descreve São José como homem virtuoso, né? E é isso, então aquela pessoa que trabalha, que cuida, que orienta, né? Que coloca metas para a família de um modo mais geral, né? A mãe, ela cuida de dentro do lar, né? A mãe é aquela que é responsável pelo ambiente dentro do lar e tal. E o pai é aquele que coloca metas um pouquinho mais amplas para a família toda, né? Especialmente para os filhos. Então é muito importante. Hoje, às vezes a gente diminui esse papel, sabe? Essa sociedade muito sentimentalista, que valoriza muito, né? O afeto e tal, e é lógico que é importante, não tem dúvida. Mas o pai, ele vai para além disso, né? Ele às vezes é aquela pessoa que põe uma regra mais clara. Uma razão, talvez? Um pouco mais de razão? Porque o pai entra com essa razão. Essa ligação da mãe com o filho, principalmente no início, é uma ligação que pai nenhum consegue entrar, penetrar, mesmo querendo. É impossível, não tem como, é normal, é natural, claro, como você disse. Tem um afeto, tá ali junto com a mãe, o contato da mãe, né? E é isso, como é que a gente faz? Como que entra? Como que a gente entra, né? Então, porque é complicado. Você precisa pôr um limite, e normalmente o limite é na mãe, né? Porque você vai mostrar para ela que, olha,
tem mais coisa além desse bebê aqui, né? Tem eu, ó eu aqui, né? Seu marido, né? Então, a gente vai mostrando para a mãe, em primeiro lugar, porque a mãe também, a mulher, ela regride bastante afetivamente durante a gestação para ela poder acolher o filho, né? Então, pode ver que a mulher ela fica mais sonolenta, fica mais lábil, né? Então, chora mais fácil, ri mais fácil, quer dizer, tudo isso é um processo hormonal, fica mais sensível, Então, o homem depois vai entrar ali nessa relação e vai dizer assim, olha, né, vamos lá, né, esse neném já aguenta ficar um pouquinho longe de você, dá pra mim, né? Então, começa a entrar mais com essa razão mesmo, né, de colocar as coisas nos lugares, né? Então, as pessoas nos lugares, olha, o primeiro relacionamento que não pode se perder é o relacionamento do pai e da mãe, porque é a estrutura para o filho estar bem. Porque elas entraram na nossa vida. Não foram nós. Não foi eu e a Juliana que entramos na vida delas. Elas que entraram na nossa vida. Né? Elas que chegaram. Sim. Então, agora vocês têm que posicionar essas pessoas, né? E isso o pai faz com muita sabedoria. Desde que as mães deixem os pais fazer. O que eu tô vendo hoje é que as mães ficam muito assim, né? Ai, não fala assim. Ai, mas por quê? Mas tá chorando. Né? Ai, mas você é muito bruto. Não, não é que é bruto. É que a voz do pai é mais forte, a mão do pai é maior, o pai tem mais força. É natural da pessoa, né? Do homem. É como se a criança caísse. Eu começo a ver muito, porque eu lembro muito do meu pai, né? Porque tem essa coisa mesmo, né? Da voz ser mais firme e tal. Tem. Eu lembro que, assim, é como se a criança caiu e o pai fala assim, levanta, foi só um negocinho, pronto, tá ótimo. A mãe, não, ela já vai querer dar um band-aid, ela vai querer perguntar se tá tudo bem, né? Então, acho que tem essa coisa mesmo, né? Da ilustração do pai. O pai é aquele que fala assim, filha, levantou, a vida é assim, vamos lá. Você vai ter que pular de novo, você vai ter que fazer de novo, né? E como é importante isso na vida da criança, a gente precisa valorizar muito isso. Às vezes, por sentimentalismo, a gente diz assim, puxa, mas você nem foi olhar exatamente o que aconteceu, né? Olha, o pai olha, mas ele tem um olhar diferente do da mãe. Ele olha muito mais a potência, né? Então, a criança consegue, aquilo não é nada. A mãe, às vezes, com um olhar muito afetivo, ela se dói mais. Né? Ela se comove. E o pai é mais racional, né? Essa postura mais racional. Então, assim, é muito importante que os homens assumam esse lugar. E aqueles que por algum motivo perderam um pouquinho de espaço, que reassumam, que encontrem o espaço, né? Porque como é importante, eu tive um pai maravilhoso, né? Eu tive um pai muito virtuoso, assim, um homem realmente comprometido com a família e que sabia mostrar pra gente como errar, como se corrigir, sabe? Como identificar o que é bom. Então, ele trazia, especialmente quando a gente era um pouquinho maior, né? 8, 9 anos, ele trazia muito essa racionalidade para dentro da relação. Então, ele falava assim, mas isso é bom? Mas você sabe que depois a consequência é essa? Você vai conseguir arcar com isso? Né? Olha, isto o papai não vai deixar você fazer. Com carinho, mas com aquela assertividade que você diz assim, bom, é melhor eu confiar, né? Ele sabe o que ele está falando. Mas você sabe o que eu vejo às vezes também? Esse caso que você falou, que o homem ele tem uma visão diferente da mãe. A mãe é mais sensível nesse caso. Então o bebê tá lá, eu vou falar de coisas pessoais que eu estou vivendo, né? A bebê tá lá, amamentou, colocou pra arrotar. E aí deu uma golfadinha. Aí você fala, aí a mãe já, meu Deus, olha, está caindo o mundo. Eu falo assim, cara, é só uma golfadinha, relaxa, limpa e põe de lado, tá tudo bem, entendeu? É mais ou menos isso, né? Mas às vezes eu acho isso mais uma questão de não preocupar tanto, às vezes, a mãe. De falar assim, não, cara, calma. Isso não é normal. Sim. Não é que a gente não se importa, né? É porque assim, calma, é para não deixar a mãe um pouco mais preocupada em relação ao que está acontecendo. O pai tem uma visão mais proporcional nesse momento. A visão da mulher, porque ela está muito vinculada ali com aquele bebê e com a sobrevivência do bebê, porque a mãe está dando o leite, né? A vida, tudo. A vida, tudo.
Então, como ela está mais afetada com isso, fica desproporcional. Né? Eu me lembro, você deu esse exemplo da golfadinha, eu passei isso e foi muito engraçado com o pediatra da minha filha. Porque vinha a golfadinha e achava que ela estava devolvendo todo o leite. Aí ele fez assim, você quer ver? Ele pôs numa seringa um tantinho assim de leite e jogou. Ele falou, ó o estrago, tá vendo? É pouquinho leite, só que parece muito, né? Então, é isso, sabe? É o pai, ele vai dar a proporção. Ele vai dizer isso aqui, calma, né? Essa criança vai sobreviver. E a mãe se sente também protegida. Porque a primeira proteção, gente, a proteção que nós exercemos com a criança, e que nesse caso o marido exerce com a mulher, é proteger a pessoa dela mesma, né? Quando a gente protege a criança, quando a gente põe um limite, o que nós estamos fazendo? Protegendo a criança daquele impulso dela. A mãe, quando ela está muito sensível, muito tocada ali pelo bebê, ela também tem uma intensidade maior do que a necessária, muitas vezes. Sim. Então, o pai protege a esposa disso. E nós precisamos nos deixar proteger. A mãe precisa se deixar proteger e acolher essa visão do marido. Né? Eu falo muito isso para as mães. Eu falo, gente, se vocês soubessem a riqueza que é acolher o que o marido está trazendo, ao invés de dizer, ai, você não entende do bebê, você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe o que ele está sentindo. Acolha, porque tem a sabedoria do pai, desse olhar diferente e que agrega. Instintivo, né? Totalmente. É muito natureza. Mais do que cultural, eu acho, né? Sim. Porque a gente fala de valores e aí a gente fala assim, da mulher que saiu, então ela acha que ela é independente. Não, deixa que eu resolvo. Mas todo mundo tem a sua vulnerabilidade e ela é preciso colocar isso em prática também, né? E é necessário que o homem entenda dessa responsabilidade dele também, né? Acho que a mulher dá esse espaço, que às vezes ela não dá. Não dá. Até por preocupação, pelo elo mesmo que tem com a criança. Poxa, acabou de nascer de mim, eu tenho medo de não dormir, enfim, de passar mal. O pai vai dormir, vai derrubar a criança. Exato. Você sabe que eu tenho um amigo que ele deu esse exemplo numa palestra. Amassar a criança. Amassar. Ele deu esse exemplo esse fim de semana. Ele falou que uma vez ele estava trocando a nenezinha, a filhinha dele mais velha, e ele foi pegar a fralda, a nenê virou do trocador, né? E ele pegou, ele pegou pela perna, assim, a criança, né? E a mãe, ai, você deixou... Calma, tá aqui, eu peguei. Então, assim, são coisas... Poderia acontecer com a mãe também. Sim. Entendeu? Pode acontecer com a mãe também. Mas aí a mãe fica pensando que o pai não cuidou. Gente, o pai ama tanto quanto a mãe esse bebê. Ele também não quer perder. Só que é um modo diferente de cuidar, né? E é bom, porque no nascimento de um filho é quando a gente está mais animal possível, tá? Mais dado à natureza, vamos dizer assim. Porque é um processo da natureza que acontece no seu corpo, acontece no corpo da esposa. Então, quando isto acontece, as pessoas estão colocando as suas potências meio que instintivas para funcionar. Sabe? Não é tão cultural, é muito mais instintivo o processo. Né? E a gente precisa contemplar a beleza disso. Que é né? natural. Eu acho que é natural. Que é natural. A gente tem um depoimento aqui, vamos assistir. Olá, boa tarde, Abi. Boa tarde, Léo. Aqui quem está falando é Mauro. Eu sou a Sheila. Nós somos casados há 29 anos e temos 3 filhos. E hoje nós viemos partilhar com vocês esse tema tão importante sobre a paternidade, porque hoje nós temos essa graça de celebrar a festa de São José e nós sabemos o quanto a figura de José foi importante na vida do menino, aquele menino Jesus, né? Então, hoje mais do que nunca, nós estamos vendo graves consequências por causa da ausência de um pai na vida de um filho, na vida de uma filha, não é, Chico? Isso, a falta da paternidade tem causado muitos traumas, muitas carências, né, dificuldades nas decisões, ansiedades, medos que os jovens e as crianças têm sofrido, né, pela ausência do pai. Porque nós sabemos, né, o quanto que a figura paterna ali no dia a dia, a presença dela, o quanto que aquilo gera nos filhos
é essa referência. Portanto, pai, não terceirize a sua presença na vida dos seus filhos. Hoje nós vemos muitos filhos, né, com a tecnologia só no celular, nos videogames, e não tem aquele momento da conversa, aquele momento da brincadeira, dos filhos poderem expor o que estão sentindo para o pai. Então nós pedimos a você, pai, que esteja presente na vida dos seus filhos, que seja esse pai atuante, para que o seu filho no futuro não venha a ter tantas consequências como estamos vendo hoje. São José, rogai por nós. Olha que bonito. Um beijo para essa família linda, Bonito. Mauro, Sheila, Mateuzinho. Eu estava falando aqui exatamente que o Mateus é a cara do pai dele, é igualzinho. E é bonito você ver a família toda falando da mesma forma, dessa importância, né? E hoje a gente sabe que a gente tem muitas mães solos, né? Sim. E que às vezes a mãe tenta, e ela sempre vai tentar fazer de tudo por um filho, mas Sem dúvida nenhuma. vai faltar, não vai? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E a mulher precisa abrir os olhos para isso, porque a gente está nessa ilusão de onipotência da mulher, né? A mulher empoderada que faz isso, que faz aquilo, mas olha, tem coisas que a gente não dá conta de fazer, entende? E é só a gente pensar. Então, lógico que tanto tem mães como tem pais que infelizmente não são tão bons, mas não é a maioria, né? E eu falo aqui para vocês assim, eu lembro do meu pai, nós somos em 4 mulheres. E nós tivemos um pai, assim, maravilhoso. Pai e avô. Então, todos os netos, hoje ele não é mais vivo, mas todos os netos falam dele com o maior respeito, com o maior carinho, como um exemplo, como ele falou mesmo, né? Aquela pessoa que orienta, que guia, que você se inspira. Então, o homem tem esta capacidade, né? Ele precisa resgatar, porque eu acho que a nossa sociedade está valorizando muito a mulher e valorizando pouco o homem, né? Depois do feminismo e tal, vem uma supervalorização da mulher e o homem fica um pouquinho de lado. E não é bom para os filhos, não é bom, né? A conversa do pai, o ouvir do pai, a palavra do pai, que é um pouco mais firme mesmo, marca muito a vida da criança, do adolescente, do jovem, é importante, né? Então eu sempre entusiasmo muitos pais a cavarem o seu espaço, sabe? A mulher está dizendo, ah não, mas você não sabe, você não entende. Entendo, este é o meu modo de entender, né? Não desista, porque às vezes a mulher ocupa o espaço e o homem então se retrai, né? Sim. Não se retraiam. Porque, de fato, é o Mauro, né? Como ele falou, é verdade. A gente guarda no coração, assim, para sempre as palavras, as brincadeiras, as atitudes de um pai atento, de um pai envolvido, né? E a gente, puxa vida, recebe os filhos de Deus para formar, né? E para apontar uma direção boa. Então, a gente não pode perder essa chance, né? Com certeza. Você, como pai, o que você quer para suas filhas? Ah, o melhor, né? É tudo de bom, na verdade, né? Realmente não é uma situação fácil esse início, é muito complicado. Eu podia estar falando aqui coisas lindas, porque é lindo, é maravilhoso. Não é, é difícil. Não, é difícil. Essa luta é uma luta complicada e é uma luta que, se eu realmente não insistir, eu vou perder essa luta. Sim. E eu não quero que isso aconteça jamais, né? Eu tenho as outras 2 meninas que eu sou padrasto das 2, mas eu sou muito pai delas, assim, ao extremo. Tanto que hoje eu tinha um exemplo, assim, a Isabela, que tem 17 anos, estava concorrendo a uma vaga de estágio na TV Aparecida, né? Ah, que legal. E eu vi o quanto ela foi segura quando eu comecei a conversar com ela. Eu falei assim, olha, você tem que se portar desse jeito, você tem que falar assim. E eu vi como ela ia se sentindo cada vez mais segura da maneira como eu ia falando com ela, sabe? Não é assim, não é, não, você tem que ser direta, você tem que ser razão, é um trabalho, você está buscando um trabalho. Então, assim, isso me senti muito bem, muito melhor que ela, com certeza, né? Sim. E é o que eu quero para elas, para as 4, para as minhas 4 filhas, né? E eu vou lutar sempre por isso. É isso. Sempre. E essa palavra, essa conversa, você não tem noção como é importante para ela. Sim. Né? O meu filho faz isso até hoje, ele tem uma reunião no trabalho, ele está com 25 anos. Ele tem uma reunião no trabalho e ele fala assim, eu queria falar com o papai sobre isso antes da reunião. Né? Por quê? Olha, aquela referência. Sim. Né? Aquela pessoa que eu vejo como ele vive, como ele luta, e aí eu quero ouvir a palavra dele.
isso é uma coisa preciosa para os jovens, sabe? Então, é isso, lute por esse espaço e veja que como é importante. Quer dizer, você está falando, eu sou padrasto dela, Sim. mas ela te procura como referência Sempre. Pra sempre. algo sério, elas me procuram, tanto uma quanto a outra. Olha que legal. Sabe, coisa assim, não, o Léo é a razão do negócio, vamos ver o que ele acha sobre esse assunto. O que ele vai dizer. Né? Porque realmente a mãe, ela pensa de uma outra maneira da gente, né? Uhum. Eu me sinto muito feliz quando acontece e sempre acontece, né? Claro. E eu fico muito feliz e espero que as minhas outras duas bebês também me procurem É isso para que os outras pais coisas. precisam buscar. Entendeu? É isso que os pais precisam É isso. buscar. Muito Ser bom. essa referência. Exato. A família unida é isso, né? Muito obrigada, Si. Imagina, uma Volte alegria. sempre. Uma alegria estar aqui. Você de casa aproveita para seguir assim na internet, @Sifusaro, tá tudo junto aí, aparecendo para você aí na tela. Um beijo para você. Obrigado. Obrigada, Muito bom, viu? obrigada.